Pesquisadores de Stanford viajaram até o Brasil para estudar uma combinação alimentar que reduz diabetes em 23%, doenças cardíacas em 22% e obesidade em 25%. Essa combinação? Arroz e feijão. Sim, a comida que você come todo dia, que seu avô comia, que está sendo abandonada por brasileiros que buscam dietas da moda. Nos próximos 13 minutos, você vai descobrir por que arroz e feijão é considerado pelos cientistas como uma das melhores combinações alimentares do planeta. E por que abandonar essa dupla pode ser o maior erro da sua vida. Fique até o final porque vou revelar a proporção exata e os 5 erros que transformam essa dupla poderosa em vilã. Vamos começar. Antes de continuar, preciso te mostrar um dado alarmante. Consumo de feijão no Brasil caiu 40% nos últimos 20 anos. 40%. E consumo de arroz integral? Caiu 65%. Por quê? Porque brasileiros estão sendo convencidos de que carboidratos são vilões, que feijão causa gases, que arroz engorda. E enquanto isso, estamos trocando arroz e feijão por ultraprocessados, fast food e dietas restritivas que duram 2 semanas. Resultado? Obesidade no Brasil aumentou 72% nos últimos 15 anos. Diabetes tipo 2 disparou. Doenças cardíacas são a principal causa de morte. E, ironicamente, nossos avós que comiam arroz e feijão todo dia viviam mais, com menos doenças, menos obesidade, menos diabetes. O que mudou? Um estudo da USP comparou dieta dos brasileiros em 1980 versus 2020. Resultado? 1980. 67% comiam arroz e feijão diariamente. 2020. 38% comem arroz e feijão diariamente. E adivinha? A geração de 1980 tem menos obesidade, menos diabetes, menos doenças crônicas que a geração atual. Arroz e feijão não é o problema, é a solução. E a ciência mundial já provou isso. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like agora. Vamos mostrar que os brasileiros estão prontos para valorizar sua própria cultura alimentar. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago ciência sobre longevidade. Vamos entender o que faz dessa dupla tão poderosa. Então, por que arroz e feijão juntos são considerados perfeitos? Por 5 motivos científicos. Motivo 1. Proteína completa. Arroz tem aminoácidos que feijão não tem. Feijão tem aminoácidos que arroz não tem. Juntos, proteína completa, equivalente a carne, peixe, ovos. Um estudo da Universidade de Harvard analisou composição de aminoácidos de arroz plus feijão. Resultado: perfil proteico idêntico a proteínas animais, idêntico. É por isso que trabalhadores rurais brasileiros conseguiam trabalhar 10, 12 horas pesadas, comendo apenas arroz, feijão e farinha. É proteína de alta qualidade. Motivo 2. Fibras. Feijão é rico em fibras solúveis e insolúveis. Arroz integral também. Fibras fazem 4 coisas essenciais. Alimentam bactérias boas do intestino. Estabilizam glicose no sangue. Aumentam saciedade. Você come menos. Reduzem colesterol. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que cada 10 GA de fibra consumida por dia reduz risco de doença cardíaca em 14%. Uma porção de arroz integral, plus feijão, 12, 15 GA de fibra. Motivo 3. Baixo índice glicêmico. Quando combinados, arroz sozinho tem índice glicêmico alto, 70 a 80. Mas quando você come com feijão, as fibras e proteínas do feijão desaceleram a absorção do carboidrato do arroz. Índice glicêmico da combinação cai para 50 a 55. Isso é bom. Glicose sobe devagar, insulina não dispara, você não ganha gordura. Motivo 4. Micronutrientes complementares. Arroz tem magnésio, manganês, selênio, feijão. Tem ferro, zinco, folato, potássio. Juntos, você tem quase todos os micronutrientes essenciais. Motivo 5. Fitonutrientes poderosos. Feijão preto brasileiro tem mais antioxidantes que qualquer outro feijão do mundo. Mais que mirtilo, mais que açaí, grama por grama de polifenóis.
Esses antioxidantes combatem inflamação, protegem células, previnem câncer. Então não é à toa que arroz e feijão é a base da dieta em zonas azuis. Lugares onde pessoas vivem mais de 100 anos. Costa Rica, Okinawa, arroz e soja similar. Sardenha. Compartilha esse vídeo agora. Brasileiros precisam redescobrir o valor do que sempre tiveram. Agora vamos ver o que a ciência diz sobre benefícios. Benefício número 1. Arroz e feijão reduz risco de diabetes tipo 2 em 23%. E eu sei o que você está pensando. Mas arroz tem carboidrato. Carboidrato causa diabetes. Errado. Carboidrato refinado e isolado causa diabetes. Arroz integral com feijão previne diabetes. Um estudo brasileiro publicado no British Journal of Nutrition acompanhou 15 mil pessoas durante 10 anos. Dividiram em 3 grupos. Grupo A, comiam arroz e feijão, 5-7 chás por semana. Grupo B, comiam arroz e feijão 2-4 chás por semana. Grupo C, comiam arroz e feijão menos de 1 chás por semana. Resultado, após 10 anos, Grupo A, 23% menos diabetes tipo 2. Grupo B, 12% menos diabetes. Grupo C, base de comparação, mais diabetes. 23%. Por que isso acontece? As fibras do feijão melhoram sensibilidade à insulina. Suas células respondem melhor à insulina. Você precisa de menos insulina para controlar glicose. E quando você precisa de menos insulina? Seu pâncreas não se esgota. Você não desenvolve resistência. Você não vira diabético. E tem mais. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro pegou 80 pré-diabéticos e adicionou 1 concha de feijão por dia na dieta deles. Após 12 semanas, glicemia de jejum caiu 11%, hemoglobina glicada caiu 0,7 pontos, sensibilidade à insulina melhorou 18%, 0,7, 18%, apenas adicionando feijão, sem remédio, sem dieta maluca. Então, se você é pré-diabético ou diabético, arroz integral e feijão precisa estar no seu prato todo dia. Ativa o sininho do canal. Vou fazer um vídeo completo sobre como reverter pré-diabetes com alimentação brasileira. Vamos para o benefício número 2. Benefício número 2. Arroz e feijão reduz doenças cardíacas em 22%. E aqui está a ciência. Uma meta-análise publicada no Journal of the American Heart Association revisou 21 estudos com 250 mil pessoas. Conclusão: consumo diário de feijão, qualquer tipo, reduz 22% risco de doença coronariana, 18% risco de infarto, 15% risco de AVC, 22, 18, 15%. Por que feijão protege o coração? Razão: 1. Fibras solúveis. Fibras solúveis do feijão se ligam ao colesterol no intestino e o eliminam nas fezes. Resultado: colesterol cai. Um estudo mostrou que comer 1 concha de feijão por dia reduz LDL, colesterol ruim, em 8%. Razão 2. Potássio. Feijão é rico em potássio. Potássio regula a pressão arterial. Pessoas que comem mais potássio têm menos hipertensão. Razão 3. Magnésio. Arroz integral tem muito magnésio. Magnésio relaxa vasos sanguíneos, melhora a circulação, reduz pressão. Razão 4. Antioxidantes. Feijão preto tem antocianinas, mesmos compostos do açaí. Essas antocianinas protegem artérias contra inflamação e oxidação. E olha esse estudo incrível da Costa Rica. Eles compararam 2 regiões. Uma que comia arroz e feijão diariamente, outra que não. Região com arroz e feijão diário. 40% menos infarto, 35% menos mortalidade cardiovascular. Pressão arterial média, 8 pontos mais baixa. 40, 35, 8. Mesma genética, mesmo país. Diferença? Arroz e feijão. Então, se você tem pressão alta, colesterol alto, histórico familiar de doença cardíaca, arroz e feijão é remédio. Vamos para o benefício número 3. Benefício nota 3, controla peso, 7 a 8,30. Benefício número 3, arroz e feijão.
ajuda a perder peso e manter peso saudável. E eu sei que isso parece contraditório. Mas carboidrato engorda. Não. Ultraprocessado engorda. Açúcar engorda. Arroz com feijão, quando bem feito, emagrece. Um estudo da Universidade de Navarra, Espanha, acompanhou 9.600 pessoas durante 6 anos. Dividiram em grupos por consumo de leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico. Resultado: aqueles que comiam leguminosas 4 vezes por semana tinham 22% menos risco de obesidade, 23% menos risco de ganho de peso significativo, cintura 2,5 centímetros menor, 22, 23, 2,5. Por que feijão ajuda a emagrecer? Razão: 1. Saciedade. Proteína. Plus, fibra. Saciedade prolongada. Você come feijão e fica satisfeito por 4 ou 5 horas. Não belisca. Não come porcaria entre refeições. Razão 2. Termogênese. Proteína tem efeito térmico alto. Seu corpo gasta 25-30% das calorias da proteína apenas para digeri-la. Razão 3. Regula hormônios da fome. Fibras do feijão aumentam GLP-1 e PIICO, hormônios de saciedade, e reduzem grelina, hormônio da fome. Razão 4. Microbioma. Fibras alimentam bactérias boas. Bactérias boas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que regulam o metabolismo e reduzem inflamação. E olha esse estudo brasileiro fascinante. Pesquisadores da UFMG colocaram 120 pessoas com sobrepeso em 2 dietas. Dieta A, baixa em carboidratos, sem feijão. Dieta B, moderada em carboidratos, com 1 concha de feijão por dia. Mesmas calorias, mesmo déficit. 12 semanas. Resultado: dieta A, perdeu 4,2 quilos. Dieta B, perdeu 6,1 kg, 45% mais. 45% mais, perda apenas adicionando feijão. Então pare de demonizar arroz e feijão. O problema não é a dupla, é a quantidade e a qualidade. Vamos falar dos 5 erros agora. Arroz e feijão é poderoso, mas brasileiro comete 5 erros que transformam essa dupla em vilã. Erro número 1. Proporção errada. O prato brasileiro típico é 70% arroz, 20% feijão, 10% proteína. Errado! A proporção ideal é 30-40% proteína, carne, peixe, ovos, frango. 30% arroz, 20% feijão, 10-20% vegetais. Inverta seu prato. Menos arroz, mais proteína e vegetais. Erro 2. Arroz branco. Arroz branco é arroz integral sem casca, sem farelo, sem nutrientes. Sobra apenas amido puro. Índice glicêmico: 73, alto. Fibras: quase zero. Nutrientes: quase zero. Arroz integral. Índice glicêmico: 50-55. Médio. Fibras: 3,5 kg por porção. Magnésio, manganês, selênio, vitaminas B. A diferença é enorme. Se você só pode mudar uma coisa, troque arroz branco por integral. Hoje. Erro número 3. Feijão sem deixar de. Molho feijão tem fitatos e oligosacarídeos que causam gases e reduzem a absorção de minerais. Solução? Deixe de molho 8-12 horas antes de cozinhar. Troque a água. Cozinhe. Isso remove 50-70% dos compostos que causam gases e melhora a absorção de ferro e zinco em 40%. Erro número 4. Óleo em excesso no feijão brasileiro adora feijão gorduroso. Óleo de soja, bacon, linguiça, toucinho. Problema? Você transforma feijão saudável em bomba calórica inflamatória. 1 concha de feijão simples, 70 calorias, 1 concha. De feijão com bacon e óleo, 180, 200 calorias. Quase 3 rios mais. Faça feijão com alho, cebola, louro, pimenta. Sem óleo de soja, sem bacon, sem gordura extra. Se quiser gordura boa, adicione 1 colher de azeite, depois de pronto. Erro. 5. Porções gigantes. 1 concha de arroz integral. 150 calorias, 1 concha de feijão. 70 calorias. Total, 220 calorias. Perfeito. Mas brasileiro come 3-4 conchas de arroz, plus 2 de feijão. 600-700 calorias só de arroz e feijão. Não sobra espaço calórico para proteína e vegetais. Resultado? Excesso de carboidrato, proteína insuficiente, ganho de peso.
A dose faz o veneno. Arroz e feijão é poderoso na dose certa. Então, como montar o prato perfeito de arroz e feijão? Passo 1. Base de vegetais. Comece com salada ou vegetais cozidos. Preencha 30% do prato. Alface, tomate, pepino, cenoura, brócolis, couve-flor, abobrinha. Passo 2. Proteína generosa. 150, 180 h de carne, peixe, frango ou 3 ovos. Isso deve ocupar 35-40% do prato. Passo 3. Arroz integral moderado. 1 concha, média, não transbordando. 20-25% do prato. Passo 4. Feijão, 1 concha média. 15-20% do prato. Passo 5. Gordura boa, 1 fio de azeite extra virgem por cima da salada ou vegetais. Ou meio abacate fatiado. Esse prato tem 35-40 gramas de proteína, 40-50 gramas de carboidratos complexos, 10-15 gramas de fibras, gorduras boas, micronutrientes completos, glicose estável, saciedade por 4-5 horas, energia constante, construção muscular, prevenção de doenças. É o prato perfeito para a longevidade. E sabe o melhor? É barato. Menos de $10 por refeição, acessível para qualquer brasileiro. Enquanto isso, uma refeição saudável da moda de quinoa, goji berry e açafrão importado custa 40-50. Valorize o que é seu. Recapitulando. Por que arroz e feijão é poderoso? 1. Proteína completa. 2. Fibras abundantes. 3. Baixo índice glicêmico, quando combinados. 4. Micronutrientes complementares. 5. Antioxidantes poderosos. Benefícios científicos. 1. 23% menos diabetes. 2. 22% menos doenças cardíacas. 3. Controle de peso. Facilitado. Os 5 erros. 1. Proporção errada. Muito arroz, pouca proteína. 2. Arroz branco em vez de integral. 3. Feijão sem deixar de molho. 4. Óleo em excesso. 5. Porções gigantes. O prato perfeito: 30% vegetais, 35-40% proteína, 20-25% arroz integral, 15-20% feijão, gordura boa. Agora o desafio. Durante 30 dias, coma arroz integral e feijão 5-7 hearts por semana, seguindo essas regras. E comenta aqui, quantos dias você vai fazer? Compromisso público aumenta sucesso. Arroz e feijão não é comida de pobre, é comida de sábio. Nossos avós sabiam disso. A ciência confirmou. Agora é hora de você voltar às raízes. Deixa um like se você vai voltar a comer arroz e feijão. Inscreva-se no canal. Compartilhe com sua família. E no próximo vídeo, faça este teste. Ele revela se você vai viver até os 90. Até a próxima. E lembre-se, a melhor dieta do mundo pode estar no seu prato há gerações.